Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Manuel César Miller e é uma honra muito grande, uma honra imensa para mim dividir essa noite com vocês. Terei a grata missão de fazer o papel de mestre de cerimônias e conduzir esse nosso diálogo de hoje. Para vocês me conhecerem melhor e para seguir os protocolos, eu sou um homem de estatura média, né, brasileiro, estatura média, pele clara, cabelos escuros, curtos, né, uso óculos e estou vestindo um terno de cor clara, com uma gravatinha borboleta verde para chamar a atenção de vocês, né. Estou em pé junto ao púlpito do lado esquerdo do palco, que tem ao centro duas poltronas, lado a lado, formando um ambiente como uma sala de estar da nossa casa e de onde a nossa convidada de hoje, Sister Jayante, será entrevistada sobre o tema Fazendo Escolhas que Cuidam de Nós Mesmos e do Planeta. Eu sou estudante voluntário da organização Brahma Kumaris. A Brahma Kumaris é uma organização presente em mais de 100 países com o objetivo de ensinar e praticar a meditação Raja Yoga. No Brasil já está há quase 50 anos, com sedes em São Paulo e nas principais capitais e cidades do país. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da Brahma Kumaris, nós vamos passar um vídeo para vocês sobre as atividades e o que representa a Brahma Kumaris no Brasil. Por favor. Alegria e tranquilidade e trazer mudanças reais em nossa existência. A Brahma Kumaris é referência em meditação. Fundada por Pradyapita Brahma na Índia em 1937, difundiu seus ensinamentos por mais de 110 países em todos os continentes, tendo um amplo impacto em muitos setores, como uma ONG internacional. E foi em 1979 que o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a iniciar as atividades da Brahma Kumaris, a partir da sede nacional em São Paulo. Hoje está presente em quase todos os países latinos, transformando milhares de pessoas através de seus programas de apoio em universidades, hospitais e empresas, com o apoio de dezenas de voluntários que ajudaram a construir uma história de muito sucesso e dedicação. No Brasil, a Brahma Kumaris está presente em 25 pontos, incluindo 3 sedes de retiro. Possui também uma vasta atuação online. Dentre as principais áreas de atuação estão cursos, workshops e palestras sobre meditação Raja Yoga, Programa Equilíbrio na Vida e Valores Humanos, realizados nas próprias sedes ou em parceria com outras organizações. Os programas são abertos ao público em geral e realizados por meio de trabalho voluntário. Não há taxas fixas. Através da editora Brahma Kumaris, diversos livros são oferecidos. A BK também tem participação ativa em importantes segmentos da sociedade, como diálogo interreligioso, cultura de paz e não violência, meio ambiente, vegetarianismo, dentre outros. Por esse motivo, a BK no Brasil recebeu inúmeros méritos de reconhecimento público. Entre os reconhecimentos, o mais importante foi o título de Mensageiro da Paz pela ONU. E é com esta força que a Brahma Kumaris mantém suas atividades no Brasil, com a força de quem se renova a cada dia. Ao ver um sorriso transformando o mundo, construindo relações saudáveis e reconectando pessoas à fonte de amor, Deus. Experimente uma rotina de meditação com a Brahma Kumaris e sinta a diferença.
Brahma Kumaris, o seu ponto de equilíbrio. O novo Medita BK é o app. Bom, antes de dar continuidade aqui ao nosso evento, é importante que vocês saibam que esse evento, essa noite, está sendo gravada, não é? E que a presença de cada um de vocês aqui na plateia já é uma concordância em relação ao uso de imagens pelo SESC e pela Brahma Kumaris. Sister Jayanti conversará conosco em inglês, mas vocês podem se utilizar de fones de ouvidos para a tradução simultânea. Vocês receberam esses fones? Vocês estão com eles? Ok? Também temos a tradução em Libras, realizada no canto direito do palco. O SESC São Paulo, ao longo de todo o ano de 2025, trouxe a temática das mudanças climáticas e os debates que antecederam a COP em sua programação. Por isso, hoje traz ao palco a líder espiritual e diretora da organização Brahma Kumaris, Sister Jayanti, que irá dialogar conosco sobre as escolhas que cuidam da gente, que também cuidam do planeta. E para representar e falar um pouco sobre o SESC São Paulo, eu vou pedir a presença do senhor Fábio Vasconcelos, gerente adjunto da Gerência de Educação para Sustentabilidade e Cidadania, que suba aqui ao palco e nos fale a respeito da importância desse evento para o SESC e para a nossa sociedade. Olá, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Vou iniciar a minha fala fazendo a minha autodescrição. Essa autodescrição acontece porque a discussão sobre acessibilidade também é um valor muito caro para o SESC. E ao nos autodescrevermos, a gente prioriza que as pessoas cegas e com baixa visão saibam quem é que está falando aqui nesse momento. Eu estou localizado no mesmo lugar que o nosso mestre de cerimônias sinalizou. Sou um homem branco, de estatura baixa, estou vestindo roupas em tons claros e estou usando um colar indígena. Aproveito também para agradecer às nossas intérpretes de Libras e às pessoas que estão na cabine fazendo a nossa tradução da noite de hoje. Vou pedir licença também para não utilizar o texto que foi construído, que a gente trabalhou nele, e vou falar mais livremente. Bom, primeiro é uma alegria receber vocês aqui nesse evento, no SESC Santana. Aproveito também para agradecer as presenças de Ken Doyle, Darlene Mencione e da Sister Jayanti, representante e liderança espiritual dessa instituição Brahma Kumaris. Também quero agradecer a toda a equipe do SESC Santana pelo apoio, pela organização, representando a equipe, as gerentes da unidade, a Fernanda Gonçalves e a Carolina Rios. Então, quero mais uma vez agradecer a equipe do SESC Santana. Eu estou me lembrando, lá por volta de junho desse ano, lá no SESC Pinheiros, que eu encontrei a Luciana. Luciana, obrigado de estar aqui. E ela conversou comigo sobre a possibilidade do SESC receber esse evento. O SESC já se relaciona com a Brahma Kumaris de longa data. Eu entendo que há valores muito próximos entre o SESC e a Brahma Kumaris, porque acho que o que nos une, sobretudo, é o cuidado e a atenção para com as pessoas. É para isso que o SESC foi criado. O SESC foi criado em 1946, portanto, o ano que vem completa 80 anos, uma instituição de 8 décadas, que age no campo da educação e da cultura em todo o Brasil. Aqui no estado de São Paulo, somos cerca de 44 unidades, distribuídas entre a capital, litoral, Grande São Paulo e interior. Essas unidades do SESC conduzem um programa educativo e sociocultural que visa a melhoria das condições de qualidade de vida para os trabalhadores da área do comércio, bens, serviços e turismo. Portanto, o SESC é uma instituição de caráter privada, que foi criado lá em 1946 por iniciativa desses empresários e que mantém, ao longo desses anos,
esse sólido trabalho de transformação cultural. Acho que tem um outro ponto de bastante convergência, e olhando para o tema da nossa fala, da nossa palestra de hoje, fazendo escolhas que cuidam de nós mesmos e do planeta, o SESC, por meio do seu programa de educação ambiental, desenvolve ações em todo o Estado que visam formar públicos, trabalhar com lideranças comunitárias e, sobretudo, atuar no desenvolvimento de mapeamentos nos seus territórios, para aí sim fomentar o desenvolvimento das nossas programações nos territórios onde as unidades estão inseridas. Quando a gente pensa no trabalho do SESC no campo da educação ambiental, hoje no estado de São Paulo a gente administra 2 parques, um na Zona Leste e um na Zona Sul, o SESC Itaquera e o SESC Interlagos, que esse ano completa 50 anos de existência. Temos no litoral de São Paulo, em Bertioga, um centro de férias e hospedagem, que foi a primeira colônia de férias dirigida à classe trabalhadora em 1948. E temos uma reserva natural em Bertioga, uma área de Mata Atlântica de 63 hectares, que estamos aí em vias de concluir o processo de consolidação como RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Esse trabalho de educação ambiental do SESC se soma também à presença de 3 centros de educação ambiental no estado de São Paulo, que desenvolvem ações ligadas a professores, a estudantes, ao receptivo de grupos. Então, considerando toda a ação do SESC na área de educação não formal, o nosso projeto, enquanto instituição, é atuar de maneira transversal no campo da nossa programação. Quero desejar a todas as pessoas aqui presentes e, mais uma vez, agradecer a confiança em nosso trabalho, agradecer a presença da Sister Jayante aqui conosco e desejar que tenhamos aí uma noite de muita inspiração. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Fábio. E antes de chamar o nosso próximo convidado, que vai trocar umas palavras com vocês, eu gostaria de perguntar para vocês da plateia se alguém aqui já pratica a meditação. Opa, temos um auditório. E quem não pratica? Vamos ver quem está falando a verdade aqui. Ótimo. Então, a todos vocês que praticam e que gostariam de praticar, hoje nós teremos uma surpresa especial ao final dessa noite, que Sister Jayante vai conduzir uma meditação guiada aqui conosco. Então, vocês vão ter a oportunidade de experimentar uma meditação guiada por uma líder espiritual. Eu tenho certeza que isso vai deixar o nosso ambiente mais energizado ainda. E agora eu quero chamar o representante da Brahma Kumaris, e eu vou chamar Ken O'Donnell. Ken O'Donnell é consultor de empresas em planejamento e gestão. Ele é autor de 19 livros já publicados em vários países, é professor de meditação e é o coordenador da Brahma Kumaris na América Latina. Ken O'Donnell é australiano, o australiano mais brasileiro do mundo. Ken, por favor. Tá bom. Tá bom? Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui. Me pediram para fazer uma autodescrição. Eu inicialmente não sabia que era isso, mas é que ele falou, e vocês vão perceber que eu tenho um sotaque leve, porque eu nasci na Austrália. E como todo australiano é alto e forte, né? Eu não sei porquê, deve ser a água de lá. Mas
eu estou aqui no Brasil desde 79, então uns bons anos. E quando eu paro para pensar sobre esse programa, com esse tópico, a primeira coisa que me veio à mente é essa palavra crise, porque vem direto do grego com K, crisis. E sabe o que significa? Não significa perigo, dificuldade, problema, significa é um momento de decisão. É um momento de decisão. E quando olhamos a tudo que está acontecendo no mundo, não só no nível individual, mas coletivo, parece que está tendo dificuldade em chegar a conclusões coletivas, mas somos todos livres de fazer as escolhas necessárias. Isso em termos de uso do nosso tempo, uso dos nossos recursos, como é que nós usamos tudo. Temos a escolha sobre que tipo de dieta que devemos seguir para não ser apenas bom para nós, mas para o planeta também, tudo. Eu posso estar escolhendo melhor. Eu estava sentado ali lembrando, eu não sei, lembrei de uma cena que foi nos anos, não sei, nos anos 2000 deve ser sido, que a gente fez em Uruguai, em Montevideo, na verdade Punta del Este foi, num lugar maravilhoso, um diálogo chamado Call of the Time, o chamado do tempo, com várias personalidades latinas ali. E a primeira-dama participou de Uruguai. E, para nossa surpresa, o presidente foi lá jantar com a gente, o presidente do Uruguai. Ele tinha acabado de chegar de uma reunião com os presidentes das Américas. E aí eles fazem essas reuniões em lugares diferentes. A cada ano, todos os presidentes dos países nas Américas se reúnem. Eu não sei como é na época de Trump, mas pelo menos naquela época, todo ano. Ele acabou de chegar naquele mesmo dia de uma reunião que aconteceu em Canadá. Ele estava meio, sabe, ele sentou e cumprimentou todo mundo. Ele foi lá jantar, a esposa dele estava lá. Ele começou a falar sobre isso, esse exato tema. Como fazer as escolhas necessárias. Era o presidente Jorge Bage, o nome dele. E ele disse, olha, eu estou triste. Ele falou, estou triste, estou muito desapontado, decepcionado, porque eu quero que a gente coloque nas nossas agendas de discussões temas relevantes à preservação do planeta, preservação da espécie, preservação do ser humano, a sustentabilidade. Ele disse, do começo ao fim, em todo o processo, as palavras ser humano não foram mencionadas uma única vez. Ele estava decepcionado. Ele dizia, eu não sei o que fazer, mas temos de colocar essa questão da consciência, temos que colocar na agenda a questão. Ele não usou a palavra espiritualidade, mas deu a entender que temos de começar a falar sobre valores entre nós. E aí eu depois conversando com ele, consegui acalmar um pouco. Talvez não seja o momento, mas certamente, isso eu estou falando de 20 anos atrás.
Se não fosse o momento naquela época, ainda mais hoje é o momento de colocar esse tipo de consideração na agenda, nas discussões. Não só nesses âmbitos políticos e organizacionais, mas certamente na conversa familiar. E como lidar com a nova geração que está descendo, que hoje estávamos no Nibis, lá na estação Sumaré, e o cientista Antônio Nobre estava lá, que é um cientista de clima, né, ambientalista. Ele usou uma expressão descrevendo seus próprios filhos. Eu tenho 2 filhos que têm uma cara iluminada. Como assim? Iluminada pelo celular. E gostaria que não fosse iluminada daquele jeito, né? Mas iluminado mesmo, não pela luz do celular. E aí também é uma escolha que, de alguma maneira, temos de fazer como usar o nosso tempo de uma forma valiosa, como usar os nossos pensamentos de uma forma valiosa, como usar os nossos recursos de uma forma valiosa, que vale a pena. E assim evitar o desperdício, porque o desperdício não é só de materiais e resíduos sólidos, etc. e tal. O desperdício é de energia, de pensamentos, de tempo. E a Brahma Kumaris oferece uma série de atividades para ajudar a atenuar os problemas que temos com o uso dos nossos espaços e ideias e tempos, pensamentos. Usar a nossa respiração melhor, usar nossos pensamentos melhor. E essa escolha é nossa, não é de outro. Numa situação que antes poderia simplesmente perder a cabeça e começar a gritar com alguém que me corta no trânsito, nós temos, inclusive, uma campanha já de muitos anos chamada Escolha a Calma. Escolha a Calma. Situação acontece, eu posso escolher perder a cabeça, eu posso escolher a calma. Então, nosso papel, Brahma Kumaris, através de cursos, de atividades, retiros, vocês podem se informar que temos um centro de retiros maravilhoso em Serra Negra, em que vocês podem aprender a escolher a calma. Tudo bem? Vamos escolher bem daqui para frente, certo? Então, o meu papel era dar um pouco de apresentação. O que fazemos? Tinha todo aquele vídeo que, na verdade, me poupou de ter que falar muito sobre Brahma Kumaris, mas estamos aqui hoje e super agradecido pela acolhida que o SESC Santana nos deu. Estamos felizes em estar aqui com vocês. Ok? Muito obrigado, Ken. O evento de hoje é uma conferência em forma de diálogo. É uma conversa com a Sister Jayante sobre o tema Fazendo Escolhas que Cuidam de Nós Mesmos e do Planeta. Para conduzir essa entrevista em forma de conversa, de bate-papo, nós convidamos a Darlene Menconi. A Darlene Menconi, ela é jornalista, pós-graduada em gestão ambiental e mestre em cidades inteligentes e sustentáveis. Tem passagem profissional nos principais jornais e revistas do país, como Folha de São Paulo, Veja, Isto É, Exame. Atualmente, Darlene é apresentadora e âncora do portal TV Meio Ambiente. Darlene fará as perguntas a Sister Jayante em português, e vocês terão a tradução simultânea do inglês de Sister Jayante através dos fones de ouvidos que já checamos, vocês todos estão aí preparados. A tradução simultânea será feita por Juliana Vilarinho, tradutora e professora de inglês e uma das coordenadoras da Brahma Kumaris em São Paulo.
Darlene, eu peço que você faça as honras em trazer ao palco nossa convidada especial, Sister Jayante. Enquanto as nossas convidadas se acomodam em seus lugares, eu gostaria de apresentar um pouco sobre Sister Jayante. Sister Jayante Kirpalani é uma líder espiritual global, professora de meditação e divide a direção mundial da organização Brahma Kumaris. Ela representa a instituição Brahma Kumaris na ONU e é uma voz ativa sobre espiritualidade, paz e mudanças climáticas em fóruns e conferências em vários países do mundo. Autora de 12 livros sobre espiritualidade e meditação, Sister Jayante exerce sua liderança guiada por valores e princípios espirituais, e por isso é considerada uma das principais vozes que defendem a autorreflexão e a consciência da alma como princípios fundamentais para um mundo mais sustentável e pacífico. Sister Jayante veio ao Brasil para participar da COP30 em Belém e deixou suas palavras e ideias em várias cidades e capitais do país. Hoje, aqui no Sesc Santana, Sister Jayante faz sua última conferência pública antes de retornar para Oxford, na Inglaterra, onde mora e comanda a organização Brahma Kumaris. E agora, Darlene, eu peço a você que assuma o microfone para entrevistar a Sister Jayante. Obrigada, Emanuel. Boa noite a todos. Obrigada pelo privilégio de estar ao seu lado, Sister Jayante. Obedecendo às recomendações de autodescrição, eu queria dizer que eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, a cor é discutível. E estou de calça branca, blusa amarela, echarpe e uma camisa marrom. Estou sentada no centro do palco com a Sister Jayante, que também é uma mulher branca, de cabelos em trança, brancos, longos, e toda vestida de branco. Faltou alguma coisa da sua descrição? A não ser esse sorriso, né? Que o sorriso dela é uma delícia. Então, eu queria começar, Sister Jayante, que eu já soube que ela é a 6ª vez que ela vem para o Brasil, mas foi a primeira vez em Belém do Pará, não é? It was your first time in Belém? Então, eu queria saber qual foi a sua impressão de Belém, antes de falar de COP30. O que você achou de Belém, Sister? I'd like to begin with a greeting of peace to you. Eu gostaria de começar cumprimentando você e os meus irmãos e irmãs. Um cumprimento de paz, Om Shanti. Quantos de vocês conhecem esse termo Om Shanti? Muitos de vocês, adorável. E eu espero que vocês estejam praticando com essa experiência de Om Shanti, que é a experiência de paz. Sim, eu cheguei em Belém à noite e eu fiquei surpresa de ver uma cidade muito bem desenvolvida. Eu pensei que eu já estivesse na Amazônia e que fosse muito mais simples. Isso foi apenas imaginação. Uma cidade grande, adorável. E tem árvores de manga nas ruas principais. Então parecia que um governador anterior adorava mangas e ele plantou muitos pés de manga. Aí a gente via tantas mangas todas ali na lateral das ruas, porque todo dia chovia e as mangas caíam das árvores. Essa foi a minha primeira impressão de Belém. Foi uma conferência muito poderosa. Nós tivemos 600 pessoas indígenas presentes e, comparado com isso, 1.800 pessoas da indústria de petróleo. É possível acreditar nisso? Uma conferência queria falar como reduzir as emissões de carbono, e então a gente fica meio surpreendido com tantos executivos, mas provavelmente executivos de alto escalão presentes. Então isso foi um pouco surpreendente.
Foi bonito que o governo do Brasil decidiu falar sobre esse assunto da não proliferação de combustíveis fósseis e, se possível, inclusive, eliminar o uso deles. A outra coisa que o governo brasileiro fez, que foi um pouco novo, foi trazer o assunto da ética. Então, existem valores conectados com o eu interior, a alma, virtudes, que tem a ver com a forma que você se relaciona com esses valores, e você tem a ética conectada à sociedade, à governança, ao sistema do mundo. Então, o governo ele resolveu falar sobre ética. O que eu percebi é que os negociantes e os governos falaram sobre ética. Foram apenas as organizações conectadas à parte religiosa que falaram mais sobre ética, ao invés do governo, sem surpresas nisso. Então, organizações conectadas à fé, quando a gente pensa em valores e como a ética pode ser aplicada à governança, uma impressão específica que teve um grande impacto em mim foi uma organização que educa crianças, e uma educação não apenas da forma acadêmica, regular, mas uma educação em valores, em ser bons cidadãos. Haviam 4 pessoas jovens, por volta de 9, 10 anos de idade. Uma era um menino da China, uma menina do Oriente Médio, outra menina da Turquia. Essas 4 crianças falaram sobre como elas foram educadas no assunto de meio ambiente, mas em particular sobre os projetos nos quais elas estavam envolvidas em termos do meio ambiente. E elas falaram de uma forma tão cheia de entusiasmo, tão eloquente, e você era capaz de perceber uma visão de esperança no futuro. Porque um menino disse, o menino da China, eu tenho feito isso, e portanto você também pode fazer. Crianças da minha idade, você também podem fazer o mesmo, e a gente pode tornar o mundo um lugar melhor. Essas foram algumas das minhas impressões, e a gente fez uma viagem pelo Rio. De Belém, a gente pegou um barco e a gente foi até uma ilha, e foi surpreendente, fantástico ver a quantidade massiva de árvores com centenas de anos e tantas formas diferentes de vida simplesmente ao redor de uma árvore. A gente viu as palmeiras, uma experiência tão surpreendente e bonita. Essas foram algumas das impressões. Sister Jayanti, o Manuel comentou... Ela participa das conferências de clima da ONU desde 2009. Então, eu queria ouvir de você, Sister, como é que você tocou na questão dos jovens? Como é que a gente mobiliza os jovens para a urgência da mudança climática, sendo que, do outro lado, na mesa de negociações, que é quem decide o que vem por aí? Alberto? I was getting a very good translation, but suddenly it stopped. A Sister Jayanti não está tendo tradução, mas parou. Alguém pode ajudar? E não voltou. Okay. Okay, it's come back. Okay. So I want to know what exact... Voltou? Is it come back? Eu gostaria, então, de saber como é que foi a tua experiência esses anos todos na negociação, você trazendo toda essa bagagem de espiritualidade, de valores,
E como que é essa discussão na mesa de negociações? Qual é o seu papel? Qual é o papel da espiritualidade nas negociações climáticas como a COP? The negotiators are far too busy to spend Negociadores, as pessoas que fazem as negociações estão muito ocupadas para dar atenção para a gente. Eles às vezes estão conosco em momentos de sociabilização, mas não tem muito tempo, porque de manhã até de noite eles estão negociando. Então, mesmo entre uma COP e outra, há negociações acontecendo. E lá nas COPs, eles estão chegando na finalização antes dos documentos serem assinados pelos governantes e as pessoas representantes das organizações. Eles estão super exaustos e sentem muita pressão. O papel que nós desempenhamos é que a gente então aproveita. A gente tem uma plenária e a gente participa, mas também faz vários eventos paralelos e a gente se tornou amigo de tantas organizações ao longo desses anos de COP. A gente troca convites, eles vêm na nossa plataforma e a gente vai na delas. Nesse ano nós participamos da Brahma Kumaris participou de 30 painéis. Nós também temos um estúdio e o nosso estúdio não é bem na COP, é onde nós ficamos. Então a gente é capaz de criar os horários diferenciados. E nós tivemos 25 entrevistas diferentes com ativistas do meio ambiente, pessoas do governo, pessoas com background na ciência. Então a gente procurou variar bastante o background das pessoas. E ele era chamado Estúdio de Sabedoria Climática e abordou diferentes assuntos. E nos eventos paralelos, o tema que a Brahma Kumaris levanta é o de mudança de consciência. É interessante quando as pessoas estavam descrevendo, se autodescrevendo e me descrevendo, o melhor que a gente pode fazer quando a gente descreve alguém é falar das questões físicas, a cor do cabelo, da roupa e assim vai. O mesmo se você descrever alguém por idade, gênero, nacionalidade, cor da pele. Isso é muito externo. E é isso que a nossa consciência está presa às coisas físicas, à identidade física. A espiritualidade significa retornar à identidade espiritual, sabendo quem eu sou, como esse ser interior, o ser de luz, esse ser que está no centro da testa e brilha. Now that you mentioned, qual é a diferença entre espiritualidade e religião, por favor? Pense numa roda de bicicleta. Se você estiver aqui e onde eu estou, a gente olha pela roda e a gente está separado. Você está usando roupas diferentes de mim, você segue uma tradição diferente, nossa alimentação é diferente, nossas escrituras religiosas são diferentes, a nossa língua, há tanta diferença. Mas, se você adentrar numa jornada interior e eu também fizer o mesmo, aí é como se a gente estivesse no centro da roda, não nas extremidades. E ali é onde ficam os nossos valores básicos. E, em segundo lugar, essa experiência da conexão com o divino. Quer seja um místico da tradição católica ou um místico da tradição hindu, a linguagem que eles falam é a linguagem de amor pelo divino. Então, a espiritualidade está no centro de cada religião, de cada tradição.
nós não estamos vendo as diferenças, nós queremos saber o que acontece dentro do ser interior, estarmos conectados. A Sister falava sobre a espiritualidade e o cientista Antônio Nobre falava sobre ciência. E, num determinado momento, vocês falaram sobre o amor. Eu queria que a gente dividisse com a nossa plateia aqui por que falar de amor é tão importante quando a gente fala de meio ambiente, de clima. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu perguntasse para você, de uma forma muito simples, quem aqui gosta de flores? É uma pergunta. Vocês gostam da natureza em geral? Vocês amam a natureza? Vocês gostam de água fresca, ar fresco? Então, tudo isso é amor conectado. A gente está falando do meio ambiente e amor. Então, quando eu amo o mundo ao meu redor, e eu vejo esse mundo como uma reflexão do divino, a beleza da natureza é a beleza que a gente vê em nós mesmos. Muitos de nós também têm muito amor, mas pessoas também, elas têm muito amor por Deus. Amar a Deus também significa amar a criação dele, reconhecer que a natureza é sagrada. E quando eu reconheço que a natureza é sagrada, o amor e respeito que eu tenho pela natureza e o meio ambiente é a fundação do meu relacionamento com a natureza. Quando eu esqueço que a natureza é uma criação de Deus, que a natureza é a mãe que nos permite sobrevivermos nesse planeta. Então, imagine se não houvesse ar, água, como é que a gente poderia existir? Na verdade, mesmo a natureza não é o que está apenas ao nosso redor. Esse corpo precioso que cada um de nós temos também é natureza. Quando nós dizemos eu amo a natureza, eu estou reconhecendo aquilo que é sagrado. E quando eu esqueço que a vida humana é sagrada, que a natureza é sagrada, então a gente viola a natureza, a gente destrói a natureza. A gente pensa que a natureza é apenas um recurso disponível. Então tem havido muita violência contra a natureza e o resultado é o que a gente vê hoje. Errada, ou quantas dificuldades, tantos desafios pela frente, às vezes é comum sentir um certo desânimo, como se o nosso papel de cada um de nós fosse muito pequeno e inexpressivo. Mas você não acha isso, não é, Cícera? Cada um de nós pode fazer a diferença. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Que tipo de escolhas cada um de nós pode fazer para um mundo melhor e de que maneira isso muda o planeta ao nosso redor? I'd like to share a story. Eu gostaria de compartilhar uma história. Tinha uma pessoa andando pela praia depois de uma tempestade na noite anterior e tinham muitas daquelas conchas e ela devolveu uma daquelas conchas para a praia. E uma pessoa falou assim: que diferença que você vai fazer? Tem centenas, você não vai conseguir pegar todas elas. Aí ele pegou mais uma e jogou no oceano, mas fez uma diferença pelo menos para uma. Então, aquela estrela do mar que foi jogada de volta sentiu a diferença. Eu não posso fazer muito sobre isso, mas se eu sou capaz de reduzir, por exemplo, a minha pegada ecológica, as minhas emissões de carbono, se eu posso ajudar e cuidar da natureza, se eu parar de desperdiçar,
Ken mencionou de maneira bela sobre o desperdício interno de tempo, pensamentos, recursos. Então pense sobre quanta de água, como você usa a água, como você usa alimentos. Será que eu posso continuar? Será que eu sou capaz de reduzir um pouquinho? Será que eu posso parar um pouco simplesmente de consumir, comprar? Onde eu moro, em Londres, tem uma rua principal que tem muitos ônibus. É uma rua de transporte público. E de tempos em tempos, os ônibus, eles têm um banner. E uma delas é assim: compre até morrer. Shop till you drop. Hoje em dia é assim que as pessoas pensam. Não é compre e compre apenas o que você precisa. Não, é compre. Pegue. Mahatma Gandhi disse há muitos anos atrás que há o suficiente para as necessidades de todos, mas jamais haverá suficiente nem sequer para a ganância de nem mesmo uma pessoa. Então, quer seja acúmulo de comida, de sapatos, de bolsas. Será que eu posso mudar a forma que eu vivo, que eu conduzo a minha vida? Eu ouvi algo bem interessante. Um ato de gentileza por uma pessoa é capaz de inspirar 125 pessoas, pelo menos, ao redor daquela pessoa. Eles fizeram uma pesquisa em Harvard, e é uma pesquisa longa, mas o resumo é: 125 pessoas são inspiradas por uma pessoa, pelo ato de gentileza de uma pessoa. E eu tenho certeza que aqui, e você também é uma líder, o que você fala, o que você escreve, não é apenas inspiração para 125 pessoas. Deve ser inspiração para milhares, centenas de milhares e outros também aqui, que impactam não apenas 125 pessoas, mas o impacto em milhares, centenas de pessoas. Então a gente nem sequer percebe o poder da nossa influência. Uma família muda e toda a vizinhança muda, uma vizinhança, um bairro muda e a cidade começa a mudar, e quando a cidade muda, pode ser que o país mude. Essa grande transformação depende de nós, cidadãos, mais do que das grandes lideranças que estão muito ocupadas com outras questões, com ganância ou com qualquer que seja a temática? I know that there are two ways. One is Eu sei que há duas formas, uma de cima para baixo e a outra de baixo para cima. E hoje, de cima para baixo é muito fácil. Me desculpe. De baixo para cima é muito fácil, porque tem as mídias sociais, as redes sociais. Então, quantas influências existem? A gente não ouvia a palavra influenciadores 10 anos atrás. E hoje tem tantas pessoas que se tornaram influenciadores. Eu encontrei um casal jovem na Índia, porque eu passo meu tempo entre a Índia e Londres. E a gente fez um retiro para designers e uma mulher jovem, cerca de 19 anos. Eles disseram que ela tem milhares de pessoas que ela influencia através dos podcasts. E um jovem, por cerca de 25 anos, ele aparentemente tem 4 milhões de pessoas que ele influencia. Então, não é mais só de baixo para cima, pode também ser de cima para baixo. As pessoas que são simples, comuns, mas que têm uma grande quantidade de influência. Recentemente, uma pessoa chamada Shivani, que veio ao Brasil, em São Paulo, em maio desse ano, ela tem milhares de pessoas que ouvem o que ela fala. Quando eu viajo pela Índia e visito ministros para uma outra coisa, eles sempre dizem: você é da mesma organização que a Shivani? Eu sigo, sim, a mesma organização, Brahma Kumaris.
Então, na Índia, com certeza, a maior parte das pessoas já ouviram sobre a Brahma Kumaris. Pode ser que eles não entendam exatamente o que a gente faz, mas muitos já ouviram, porque eles conhecem a Shivani. Shivani se tornou a face da Brahma Kumaris. Mas há muitas outras pessoas que também fazem podcasts, entrevistas. Então, essa ideia de como nós podemos apoiar o clima, isso já se espalhou há alguns anos atrás. As conferências de mudança climática, alguns anos atrás, aconteceu na Alemanha, né? A Unesco, então, tinha um banner e ele dizia: é o momento de mudar a mentalidade, não o clima. É como um trocadilho: change minds, not climate. Então, um grupo de pessoas falando na mudança de consciência chegou até a Unesco. Então, esse é o poder da mídia, das mensagens, na verdade. Quando as pessoas primeiro chegam, eles falam assim: o que tem a ver? Qual a conexão entre consciência e clima? A consciência se refere a esse vazio que o espírito humano sente. E a gente quer preenchê-lo, quer seja com comida, com adicção de substâncias, com compra, com alguma coisa. Mas muitas vezes não funciona. Dura por pouco tempo e depois volta ao que era. Quando a pessoa se sente vazia, estão buscando algo e elas então encontram espiritualidade. Então, em 2, 3 dias, elas já se renovam. E elas percebem a sua energia interior, experimentam o poder dessa energia amorosa que elas recebem dessa fonte divina. Então elas sentem que eles já não querem mais acumular tanto, ter ganância. Eles experimentam o contentamento interior, eles sentem que eles já recebem o que precisam. Então, ao invés de ficar tomando, eles são capazes de doar. Uma mudança de consciência conduz a uma mudança do estilo de vida e isso então retorna aos valores originais da alma, do ser. Está preocupado de que essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude não significa apenas perdas, não significa apenas coisas ruins. Como é que você poderia, Sister, trazer para nós uma ideia para que todos nós saíssemos daqui hoje com alguma lição para que pudesse começar a dar um primeiro passo, mesmo a quem for mais resistente, não importa. Que dica que você poderia dar para nós? I would suggest that there's simply... A minha sugestão é que há apenas uma coisa que eu me lembro, e eu sei que vocês acreditam, porque no Brasil a espiritualidade é muito presente, é muito fácil falar sobre Deus, as pessoas estão prontas para ouvir, elas fazem pergunta. Então volte essa percepção de que eu sou essa energia que está no centro da testa, nessa região antes do cérebro. O cérebro é um órgão fisiológico, como há tantos outros órgãos importantes. Mas não é o cérebro que é a força motriz. Quando eu penso no eu interior, que tem consciência, que tem entendimento, lógica, valores, personalidade, todas essas coisas que são tão importantes e criam a realidade do eu. Quando eu sou capaz de desenvolver essa consciência, minha visão, minha atitude, meu comportamento muda imediatamente. Quando eu olho a outra pessoa, o que eu vejo? Não alguém que é um estranho ou diferente. Eu vejo aquele aqui no centro. E eu crio uma conexão espiritual
e começo a perceber que nós somos uma única espécie, mesmo que a gente venha de diferentes backgrounds. Eu tenho um projeto que foi feito em 108 países, que aconteceu em 1991 e foi feito em todos os países com uma população maior de 1 milhão de pessoas. Era um projeto internacional, mundial. E a gente perguntou o que vocês gostariam ver no mundo melhor, em uma qualidade de relacionamentos melhor. E todos então mencionaram os valores que eles queriam ver. E também a pergunta, e o que você gostaria de fazer para tornar o mundo um lugar melhor? E as respostas foram muito tocantes, mas uma resposta eu jamais esqueci. E a pessoa disse, foi um homem que escreveu e ele disse, eu gostaria de ver um mundo preenchido de dignidade. A cor da nossa pele pode ser diferente, mas a pele, ela tem apenas uma superfície do corpo. As nossas lágrimas, a cor do nosso sangue, o nosso suor é o mesmo. Então nós somos uma família. Se nós retornarmos a essa percepção, não apenas uma única família no Brasil, mas uma única família ao redor do mundo todo. É um conceito presente em todas as tradições, que nós temos apenas uma criação, uma família mundial, um Criador e uma casa, um lar, esse planeta Terra. Antes de vocês saírem daqui hoje, vamos passar juntos algum momento de silêncio e vocês podem praticar, olhar uns aos outros no fim da meditação. Eu sou o ser e eu vejo o ser, e eu vou carregar essa visão comigo para além deste auditório. Se o motorista é um pouco impaciente, deixe passar. Veja como um ser, mantenha sua paz, não fique impaciente. Nessa consciência do ser, você verá todos como irmãos e haverá um sentimento de conexão eterna, não apenas uma conexão com o divino, mas uns com os outros. E isso vai fazer uma enorme diferença na nossa forma de comportar-se. E não é sobre o que eu posso tomar, mas o que eu posso compartilhar. Quando a atitude muda de tomar para doar, imagine como seria o mundo. Imagino que todos nós... Eu gostaria de entender, que quando você fala, me parece que é uma visão muito feminina, né? A visão de cuidado, e temos aqui muitos homens. E eu queria entender como é que uma organização como a Brahma Kumaris, que muitos conhecem, que é liderada por mulheres, e você é uma das principais líderes, o que significa a liderança de uma mulher? Por que é tão importante, eu não sei se necessariamente ser mulher, mas ter qualidades femininas, né? O cuidado, a atenção, a compaixão, que também pode ser um domínio masculino. Por que é tão importante? E o que faz a Brahma Kumaris ser diferente ou singular pelo fato de ser liderada por mulheres? Quando o nosso fundador, Brahma Baba, teve visões de um mundo melhor, ele tinha uma pergunta: como é que a gente pode fazer com que esse mundo melhor aconteça? Ele pensou profundamente sobre isso e ele entendeu que seria através da educação que uma mudança de consciência poderia acontecer e um mundo melhor ser criado. No mundo melhor, o mundo melhor é um mundo de igualdade. O lugar que ele morava, depois da divisão, da partição da Índia, agora é o Paquistão. Me desculpe.
agora se tornou o Paquistão, né? Naquela época era uma cidade pequena, bem perto de Karachi. Ele estava numa cidade um pouco menor que Karachi. E quando ele viu ao redor, ele observou ao redor dele, o entorno, ele percebeu que a maior injustiça que acontecia era essa desigualdade de gêneros. E ele decidiu que seria uma liderança, ele trabalharia a liderança feminina na organização aqui em São Paulo, no Brasil, na América do Sul. A gente tem, por exemplo, o nosso principal líder sendo o Ken. Então, ok que um homem também tem essa responsabilidade, tem essas qualificações, as portas estão abertas. Então, não é apenas uma organização para mulheres, também é uma organização para homens e mulheres. O que Brahma Baba quis foi restaurar essa igualdade. Então, uma ação positiva. Eu estou muito feliz de ver que hoje nós somos 40% do público masculino e 60% de feminino. Geralmente é 10% apenas de homem e 90% de mulheres. É bom ver essa variedade. Pensem sobre uma igreja e quantas pessoas estão sentadas nela. De novo, veja e observe as questões de gênero e você vai perceber que tem mais mulheres que homens. Então parece que há uma inclinação para a espiritualidade, às vezes tem uma conexão de espiritualidade e gênero, mas de fato o ser não tem gênero. Cada um de nós tem qualidades femininas e masculinas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa como Mahatma Gandhi, um homem poderoso, mas ainda assim com tamanha compaixão, e ele desenvolveu tanto amor por todos. O nosso fundador, Brahma Baba, o mesmo. E a gente tem mulheres como Madre Teresa, que teve a coragem de sair pela Ásia afora e servir as pessoas mais pobres do país, com tanta coragem, com tanta fé. Era um corpo feminino, mas com tanta coragem, fé de desbravar o que ela fez. O que nós temos na sociedade dos tempos atuais, as pessoas elas se colocam em caixinhas de gêneros. O ensinamento da espiritualidade é que ela é para ambos, homens e mulheres. E isso vai permitir com que você desenvolva ambas as qualidades, femininas e masculinas. Então, cuidado, compaixão, que normalmente estão associados com mulheres nas áreas de trabalho social, educação. Essas qualidades estão em todos, mas também há a força, o poder de decisão. Isso também pode ser aumentado em todo, que é uma qualidade mais masculina. E o melhor é que manter esse equilíbrio entre uma sociedade patriarcal e agora uma meta de igualdade. Então, a Sister falando assim tão baixinho, e me parece, Sister, que você já vem preparada para os obstáculos da vida. Como que é, quando aparece uma coisa difícil, você reage como? Como é que é a sua forma de lidar com frustrações, com problemas? Todo mundo tem problemas, não sei você, mas eu imagino, não é? Eu tenho essa curiosidade. Você desenvolve essa capacidade e força interior para saber que esse é uma peça da vida. E nessa peça da vida haverá altos e baixos. E eu posso apenas cuidar do que está acontecendo
aqui dos meus sentimentos, das minhas emoções e garantir que eu os mantenha calmos, estáveis. No último junho, eu estava em Geneva e nós estávamos fazendo uma viagem entre a cidade e um local de retiro. O retiro era na França, um pouco depois da fronteira. Era um carro bem forte, eu estava perto do motorista, haviam 3 mulheres atrás e, de repente, eu estava lendo alguma coisa, aí eu nem notei, nem percebi, até que, de repente, eu vejo um cavalo que bate no carro e ele continua correndo e aí toda a frente do carro quebrou. O carro era grande, mas o cavalo era maior. E isso foi tão repentino. E todos nós estávamos meditando, éramos todas pessoas que meditavam, então a gente ficou bem calmo. O motorista estacionou o carro atrás de nós. Ela parou para ver se a gente estava se todos estávamos bem. Ninguém se machucou no carro. Para mim, que estava na frente, o meu sari ficou cheio de pedaços de vidro. E aí eu simplesmente verifiquei se estava tudo bem, se nada mais tinha acontecido. Então, primeiro a gente se preocupou com as pessoas. E aí depois, onde é que está o cavalo? A pessoa era daquela comunidade local. E ela viu que havia vários prédios e o cavalo estava correndo para lá. E ela entendeu que os estábulos ficam lá e o cavalo estava voltando para casa. E alguns minutos mais tarde, a gente viu uma menininha de 11 anos e ela estava usando roupas de uma Amazonas. E aí, onde que o cavalo foi? Onde que o cavalo foi? E ela foi atrás do cavalo na mesma direção. A gente teve que chamar a polícia, a empresa de seguro, os mecânicos. E durante esse tempo, quando a mulher voltou, ela disse: sim, o cavalo pertence àqueles estábulos e parece que o proprietário anterior costumava bater no cavalo e ele ficou traumatizado. E a única pessoa que era capaz de andar com ele era essa menininha de 11 anos, que era tão gentil com ele. Mas aí ele estava atrás da gente. Alguma coisa deve ter vindo e aí ele ficou com medo, jogou a menina para fora e bateu no carro. Então foi um impacto muito forte, mas todos nós, a gente estava totalmente calmo. A gente não desenvolve essa calma da noite para o dia. O motorista, estava meditando apenas por 4 anos. Os restantes de nós meditávamos já há bastante tempo. Então tudo aconteceu de maneira suave. A mãe veio pegar a menininha, ela estava bem. O cavalo ficou um pouco machucado por causa dos vidros do carro. Aí ele foi para um hospital veterinário. Tudo fluiu bem e a gente continuou. A gente alugou outro carro e foi para o centro de retiros. Se uma coisa dessa acontecesse, a gente pode ficar bastante abalado. Mas nesse caso, todos estavam bem calmos. Então a gente foi capaz de continuar o nosso retiro e para os programas na ONU. Se a gente está praticando, a gente desenvolve essa calma interior, não apenas a calma, mas também a clareza de como fazer as coisas passo a passo e fazendo as decisões corretas. Essa clareza significa que
eu sou capaz de tomar decisões certas na hora certa. Me lembro de uma escritora que tem aqui no Brasil, que teve, chamada Clarice Lispector, e ela dizia que as coisas são, ou seja, existe o da coisa. Então, uma forma, e até o Ken usa muito essa expressão de observador desapegado. Então, nós temos que nos distanciar da coisa em si, porque as coisas coiseiam, elas acontecem, né? E não há nada que a gente possa fazer a não ser permanecer em calma e tranquila, não é? Inventei um verbo. É isso mesmo, as coisas são e a gente tem que reagir a elas da melhor forma possível, com racionalidade. É essa a ideia? Yes, Sim, significa que uma coisa caiu, como é que eu só posso pegar? Ontem a gente estava no aeroporto, a gente colocou as nossas malas no nosso... e um vidro caiu da nossa mala e quebrou. Puxa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito diferente. Isso é perda de tempo e energia. Mas foi tão doce que haviam duas pessoas, 2 faxineiros limpando do lado. E eles naturalmente foram... Eu comecei a pegar e eles falaram, não precisa, eu vou limpar. Quando você está calmo, a ajuda está disponível. Então não fica sentado dizendo o quê, por que isso aconteceu. É um desperdício de tempo e energia. Aconteceu, ok, deixe-me lidar com aquilo da melhor maneira. Eles foram tão calmos e gentis, e eu percebo que o Brasil tem pessoas muito gentis. Se eu estivesse em Londres e tivesse alguém limpando, eles iam virar as costas e não é da minha conta. Mas aí tinham 2 pessoas e na hora eles nos ajudaram. Na hora, literalmente, eu estava presente. So before Manuel ouvi você sobre tecnologia. Por muitos anos a gente achava que a tecnologia ia resolver os nossos problemas. Hoje, como você mesma disse, você já escreveu, inclusive, a gente tem mais tecnologia, mais recursos, mais dinheiro, mais informação, e os problemas se multiplicaram. E como agir? Adianta cada um de nós ter um propósito de vida? O que cada um de nós pode fazer para enfrentar esse mundo que não parece muito saudável? Se o ser está sem saúde, com ego, raiva, desgostos, então o primeiro passo agora é aceitar que os problemas foram criados por nós, pela nossa consciência. Então não nós, como geral, aceitar que eu, através da minha consciência, será que eu posso ter essa humildade de perceber que eu também sou parte de estar causando esse problema? Quando eu aceito isso, pode ser que eu mude a minha perspectiva e diga, o que eu posso fazer sobre nós agora? Imagine a questão de racismo. Eu não sei sobre o Brasil, mas certamente no mundo ocidental onde eu vivo, Reino Unido, Europa, há muito racismo. Se a gente pode se ver com amor, com respeito, se eu tenho amor e respeito por mim mesmo e eu tenho dignidade, ninguém pode tirar a minha dignidade. E toda a questão de racismo pode então terminar. Há tanto conflito e violência, tudo isso terminaria com essa mudança de consciência. Se eu vejo a mim mesmo como um cuidador
do mundo, dos recursos naturais, o que eu estou tomando e o que eu estou doando? Será que eu posso retornar algo para a natureza? Será que eu posso oferecer consideração, respeito à natureza? Será que eu posso usar os recursos apenas daquilo que eu preciso, ao invés de usar cada vez mais? Se cada um fizer uma mudança de atitude, com certeza a gente está se preparando para um mundo melhor. Um mundo melhor não vai surgir assim como um passe de mágica. O mundo melhor, ele acontece com pessoas melhores. Permitir que essa bondade que existe dentro de cada ser humano emergir. Então, ter essa percepção de que eu sou esse ser diferente apenas do corpo, de ser apenas o corpo, e conectar com essa fonte divina e permitir que essa bondade que já existe dentro de mim emerja. E todo mundo pode fazer isso. Se nós podemos fazer isto, eu falei para o Antônio Nobre hoje cedo, no nosso diálogo, requer apenas 20% de mudança. Então eu disse para o Antônio, olha, é preciso apenas mudar 20% das pessoas para que o mundo mude. E ele disse, não, 60%. Então eu não sei exatamente. Uau, na verdade não é 60%, são 6%. Ela falou, melhor ainda, 6% é menos. E mais pessoas estão interessadas em meditação. Hoje, no nosso caminho, Luciana disse, normalmente aqui é só 15, 20 minutos, mas hoje levou mais de 1 hora, por causa do trânsito. Aí eu pensei, as pessoas que vieram aqui hoje são muito determinadas, porque todo o trânsito que vocês pegaram e vocês estão aqui com determinação, sua determinação trouxe vocês aqui. Quando nós estamos interessados e queremos descobrir, a gente vai criar tempo, espaço, energia. Então, mesmo em Belém, a gente teve um programa e tinham 100 pessoas presentes. A gente nem esperava tanta gente. E antes do programa teve uma chuva enorme. 3 da tarde, você pode ver que as nuvens vêm, 4 horas chuva, 5 horas termina a chuva. Todo dia parecia assim um reloginho. O nosso programa foi às 6 da tarde. Então a chuva acabou e todo mundo veio para o programa. De Calcutá, e quando ela foi nomeada para receber o Nobel da Paz, perguntaram a ela o que ela sugeria que as pessoas fizessem, e ela recomendou que cada um que estivesse ali na sala chegasse em casa e abraçasse a própria família. Então, antes da surpresa que o Manuel tem para nós aqui no final, eu queria saber o que você recomendaria a que essa plateia maravilhosa que fez esse esforço grande para estar aqui deveria fazer para começar esse mundo melhor que você acabou de mencionar. O que a gente faz? Vejam uns aos outros como essa luz brilhante, veja primeiramente a si mesmo como essa luz brilhante, os outros também, e continue a sorrir. Você parece mais bonito quando você sorrir. Se você sorriu, outra pessoa sorri também para você. Eu fiz um experimento alguns anos atrás, o meu pai estava doente no hospital, e quando eu cheguei de Londres, eu visitei a Índia. Quando eu cheguei na Índia, ele estava fora da UTI, estava num quarto, e eu fui para visitá-lo. Eu passei o dia com ele e eu fiquei dentro com ele do quarto. Aí vieram as enfermeiras, os médicos, cada um cumprindo com seu papel. Então, muitas pessoas passando pelo corredor, e muitas muito sérias, ocupadas, e eu falei, eu vou fazer um experimento.
eu comecei a olhar cada um dos olhos e sorrir. Sorrir. Alguns, eles iam olhar e depois eles iam olhar de volta, e eles iam me ver sorrindo também. Alguns sorriam de volta e no fim do dia, quando eles ficavam vindo e indo 3 vezes, definitivamente eles já estavam sorrindo de volta. Sorriam para todos que vocês encontrarem e irradia algo bom para eles e eles vão sorrir de volta. Traga brilho, luz para todos. Sorria, garanta que as palavras que você fale sejam de encorajamento e empoderamento. Nesse momento de escuridão no mundo, as pessoas criticam. Isso se tornou comum, criticar, falar mal, mas eu sou capaz de fazer diferente. Pequenos atos de gentileza fazem uma diferença. Comecem com a sua família, com seus vizinhos. Eu acho que estamos todos repletos de sorrisos internos aqui. E agora o Manuel assume a palavra. Muito obrigado. Thank you for asking very good questions. Obrigada por ter feito muito boas perguntas. Lene, muito obrigado. E como prometido, agora nós vamos ter uma experiência, tá, de meditação, que a Sister Jayante vai nos guiar. Um momento para experimentarmos aí a meditação Raja Yoga, os benefícios que ela pode trazer, para nos sentir um pouco desses benefícios para a paz interior, a concentração, a qualidade de vida de cada um de nós e de todo o planeta. Para isso, eu vou pedir que vocês se reacomodem um pouco nos seus assentos, com as costas firmes, a espinha ereta, como já dizia o poeta, mas sem tensão, com os 2 pés no chão, a respiração calma e tranquila, com o espírito voltado para o seu interior. E eu vou deixar as palavras agora com o Sister Jayante, por favor. Agora eu vou literalmente falar em voz alta os pensamentos que eu tenho quando eu medito. Algumas pessoas às vezes acham que meditar é não ter pensamentos, mas na meditação Raja Yoga a gente muda, redireciona os pensamentos. Ao invés de pensar coisas mundanas sobre as vidas, a gente vai pensar em assuntos elevados, sobre o eu, sobre essa fonte divina, e isso nos conduz por essa experiência de meditação. Eu me sento de maneira quieta e reflito nas coisas que eu tenho ouvido, nos valores internos do eu, a beleza da natureza, a beleza do Criador. E à medida que os meus pensamentos se movem naquela direção, eu penso sobre a paz. Eu mantenho esse espaço interno de silêncio no qual eu posso ser pacífico. E nessa consciência de paz, eu posso sentir a presença dessa fonte divina, desta fonte de luz, de amor, de verdade, de pureza e benevolência. E desta fonte, essas qualidades irradiam desta fonte na minha direção e despertam as mesmas qualidades dentro de mim.
Eu posso sentir o poder do amor divino curando o meu coração. O ser que pode carregar, que pode ter alguma dor do passado, situações, pessoas, expectativas. Muitas coisas podem ter acontecido. E eu então posso ter guardado essa dor no meu coração. E dessa fonte, desse oceano de amor, eu posso sentir este amor começando a curar o meu coração. O amor divino é puro, sem julgamentos, incondicional. O poder do amor de Deus cura o ser. E o poder do amor de Deus chega para toda a família global. Esse amor provê ajuda e capacita que todos se movam adiante. Esse poder do amor chega até o reino animal, de maneira que eles também se sintam seguros e protegidos. O poder do amor chega até todos os elementos da matéria, todos os elementos da natureza e restaura a harmonia da natureza e a harmonia entre seres humanos e a natureza. O poder do amor cria um mundo melhor para todos. Eu mantenho esta visão diante de mim, essa visão de um mundo melhor, de maneira que a cada dia eu seja capaz de visualizar esse mundo melhor e usar os meus recursos, o meu tempo, meus pensamentos, minha energia para contribuir em tornar o mundo um lugar melhor. Eu mantenho essa visão e a experiência destas qualidades comigo, de maneira que eu seja capaz de levá-las comigo. Om Shanti. Bom, é com esse espírito renovado de paz interior, amor e esperança em um mundo pacífico e sustentável que nós encerramos esse evento com Sister Jayante. Agradecemos a todos da equipe de produção do SESC, aos tradutores de Libra, Elza e Alexandra, a equipe de voluntários da Brahma Kumaris, a tradutora Juliana Vilarinho, a jornalista Darlene Mencom, e agradecemos especialmente a Sister Jayante Kirpalani pela presença, pelas inspirações deixadas para todos nós. Enquanto eu finalizo, eu peço a gentileza de Ken O'Donnell e Luciana e Fábio, que está ali, se vocês podiam voltar aqui ao palco, porque nós temos algumas fotos para serem tiradas. Luciana, você está devidamente convocada para participar das fotos. E, por fim, eu recomendo a todos, aqui na saída, que vocês vão encontrar um quiosquezinho comandado pelo Ezequiel, com livros e informações sobre a Brahma Kumaris. Recomendo a todos que baixem o aplicativo Medita BK,
para terem acesso fácil às meditações guiadas, textos, informações sobre as atividades da Brahma Kumaris. Vocês vão encontrar ali fora esses folhetozinhos aqui, com todas essas informações para conhecer essas atividades. Por fim, agradeço a vocês que estiveram aqui presentes, que abrilhantaram esse momento. Obrigado a todas, obrigado a todos. Boa noite, Om Shanti, e até o próximo evento da Brahma Kumaris. Muito obrigado.